Bem-vindo, professor Áureo Pascoaleto, fazendo aqui um breve resumo da sua do seu imenso portfólio. Não temos tempo para falar tudo, mas você é bem simples e ele, obviamente, pode fazer seus complementos durante sua apresentação. O professor Áureo, ele é engenheiro civil e engenheiro mecânico, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, dentre uma vasta experiência na indústria, trabalhando com ferrovias, dentre outras coisas. Dois pontos merecem um destaque, que ele recebeu a medalha de mérito da Engenharia Paulista em 2014, assim como recebeu a comenda da Animaseg, da Segurança do Trabalho, em 2019. Passo a palavra ao professor Áureo, agradeço pela sua imensa contribuição para o nosso evento, e ao final, das 3 apresentações, teremos mais tempo para fazer algumas colocações, algumas abordagens. Passo então a palavra ao professor Áureo, obrigado. Bom, muito obrigado, Denilson. Bom dia a todos, queridos amigos, grandes profissionais que eu respeito e admiro, aqueles que trabalham com essa nobre missão, que é a engenharia de segurança do trabalho. Tá certo? O Machado aí, nosso líder maior e que nos traz aí o benefício da sua experiência e do seu conhecimento, já rememorou o período épico da implantação da engenharia de segurança do trabalho no Brasil. Beth, nossa presidente da Andeste, também a quem eu apresento assim um cumprimento especial, e vamos direto então à nossa apresentação. Vamos ver se eu consigo habilitar aqui, eu tenho um PowerPoint aqui. Então compartilhar, tá aqui. Ótimo, já está aí o PowerPoint, então vamos direto a ele. Então, nós estamos aí nesse primeiro painel, então eu vou falar mais desse período aí, de 85 a 2018, e eu chamei aí nessa linha de iteração e interação. Iteração vem de iter, do latim iter, itinerário, que é caminho, passo a passo, uma sequência das ocorrências. E interação do quê? Da escola, do sistema profissional, do sistema produtivo e como isso resulta para a sociedade. Então, inicialmente, vamos dizer, o período timeline aí que a gente aqui nos pediram para participar, vamos dizer, foi desde a Lei 7.410 de 85 até 2018, aonde começa na lei, como já foi citado aí pelo Machado, tá certo? A lei que estabeleceu, fundamentou o exercício da profissão do engenheiro, do técnico de segurança do trabalho, tá certo? E que realmente formalizou isso como profissão. Eu, apenas num parênteses, eu fiz a engenharia de segurança do trabalho em 76, naquele primeiro período que o Machado já citou, que era ainda em convênio com a Fundacentro. Eu fiz na segunda turma, o Celso Sotiers fez na primeira, na nossa Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos, então, no convênio com a Fundacentro, e desde então, desde 75, a universidade mantém até hoje turmas contínuas presenciais do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, que é uma grande realização. Então, nesse timeline, nós começamos em 75 com a lei que estabeleceu essa atividade profissional, né, essa profissão de engenheiro de segurança do trabalho, um curso de pós-graduação, que na época, do ponto de vista da escola, como se formava na época o engenheiro de segurança do trabalho, que tem uma linha que é praticamente mantida até hoje, tá certo? Com atualizações, evidentemente, de contexto, que é um curso de pós-graduação lato sensu, ou seja, é um curso para graduados, ou seja, graduados que, na ocasião, eram engenheiros e arquitetos. Então, um curso de pós-graduação lato sensu com exigências específicas de carga e conteúdo para as modalidades profissionais admitidas para realizar o curso. Então, mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento, é uma especialização com efeitos de graduação, tá certo?
Pô, mas é um efeito menor, se graduação é menos do que a pós-graduação, é um efeito menor. Pelo contrário, é um efeito muito mais amplo, tá certo? Ou seja, quando eu, por exemplo, engenheiro civil, mecânico e de segurança do trabalho, eu tenho 3 profissões, certo? Quem faz um curso de engenharia, faz o curso de engenharia civil, a especialização em segurança do trabalho, isso é uma coisa que é sabida por todos. Mas isso é importante para entender esse contexto. Então, como foi criado, vamos dizer, esse curso, estruturado esse curso de engenharia de segurança do trabalho? Então, é o que vem em seguida, ó, formação alinhada com as exigências, então, vigentes para a graduação de engenharia. As graduações de engenharia seguiam o parecer do Conselho Federal de Educação de 1976, um parecer 48 de 76, que era exatamente isso, tudo muito engessado, tá certo? Vamos dizer, tinha que cumprir aquele conteúdo especificado, todos aqueles itens que estavam estabelecidos para os diversos componentes curriculares, né, para as diversas disciplinas, e a sua carga horária, e ponto, não tinha conversa, era uma coisa assim muito rígida, tanto quanto era na época a formação dos engenheiros. Então tinha uma mesma linha educacional, acadêmica, pedagógica de estruturação. E os pontos essenciais, evidentemente, eram frequência e aproveitamento esse medido vamos dizer, em avaliações diversas que ocorriam ao longo do curso e a realização de uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, de um tema, evidentemente, específico aí para o assunto. Bom, então, eu vou fazer esse primeiro timeline, que é só para contextualizar as mudanças da legislação, tá certo? Estou falando do item escola. Então, a Lei 9.131, em novembro de 95, ao tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso, ela mudou toda a estrutura da educação nacional. Então, extinguiu o Conselho Federal de Educação, colocando no lugar dele o Conselho Nacional de Educação e as suas câmaras de educação básica e de educação superior. Isso realmente mudou a estrutura da educação. E no que nos atinge, logo em seguida, no ano seguinte, 96, veio a nova LDB. E aí houve uma mudança realmente muito, muito forte, né? Ou seja, uma nova concepção geral de educação, enfatizou os conceitos de competências e habilidades, ensino por resultado, tá certo? Então, o que se pretende? Não é mais simplesmente cumprir um conteúdo curricular, uma carga horária, ter frequência, fazer uma monografia. Vamos dizer, é realmente, vamos dizer, fazer uma avaliação de que aquilo resulte no pretendido, tá certo? Isso é mais ou menos na mesma linha também da área produtiva, ou seja, um ensino por resultados. Então, dos diversos itens, dos mais importantes, dizer, autonomia na concepção e estruturação do curso, uma autonomia relativa, evidentemente, tem vinculada a um contexto, né? O empoderamento dos coordenadores. Os coordenadores não eram mais simplesmente um cargo de administrativo, até corporativo, entre os professores do coisa. Passou realmente a ter responsabilidade, muito mais, tanto assim que hoje se dirige-se muito mais ao coordenador do que ao diretor. O diretor do curso, sim, é uma atividade administrativa. Criou-se o núcleo docente estruturante, o projeto pedagógico de curso, a CPA, que avalia, vamos dizer, a instituição de ensino, criou as avaliações interna e externa, tá certo? Mais ou menos, instituição, curso e aluno, aquela que a gente brinca como avaliadores, né? É o prédio, o apartamento e o morador. Vamos analisar cada um desses itens, tá certo? Criou uma coisa muito importante que não é tão olhada com cuidado que, no meu ponto de vista, tem, que é o acompanhamento dos egressos, tá certo? Principalmente nessas profissões que têm assim, uma grande influência na sociedade, o acompanhamento dos egressos é uma coisa que a gente tem que olhar. Já fica aqui como uma dica para que
que se olhe isso dentro de uma atividade de formação. Vamos dizer, deu novas atribuições, né, tirando do MEC e passando para o INEP, né, nessa avaliação externa, estabeleceu inicialmente um provão do MEC, né, que depois virou o nosso ENAD, né, Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Educação. E formalizou, na realidade já existia isso há muito tempo, a tal da EAD, do ensino à distância. Bom, depois nós tivemos outras novidades, né? A resolução já do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Ensino Superior, número 1 de 2001, estabeleceu novas normas para os cursos de graduação. Na realidade, formalizou mais ou menos o que tinha, aonde estabeleceu 360 horas como mínimo, coisa e tal, e tem toda aquela polêmica que persiste até hoje. E no âmbito ainda da formação de engenharia, de graduação, a outra resolução, a 11 de 2002, do ano seguinte, estabeleceu novas diretrizes curriculares de engenharia que vieram até praticamente 2018. Então, bom, isso foi aí mais ou menos um percurso nesse período, tá certo? Em relação à questão da escola. E no sistema profissional, tá certo? Em relação à engenharia de segurança, a gente tem presente essa condição que a escola qualifica, ou seja, prepara o aluno dentro das normas da educação, tá certo? E o sistema profissional, no caso dos engenheiros do sistema Confecre, tá certo? Ele dá as atribuições de trabalho, tá certo? Ele registra e, evidentemente, a pedido do profissional e comprovada a sua formação, né? O sistema estabelece as condições do exercício profissional. São coisas já bastante conhecidas. Então, os profissionais de engenharia com especialização em engenharia de segurança do trabalho e de arquitetura, até que os arquitetos, para mim pessoalmente, infelizmente, se afastaram do sistema, criaram um caminho próprio, tá certo? Eu acho que juntos a gente era muito mais forte, tá certo? Em 2011, tá certo, numa penada, no último dia do governo do presidente Lula, tá certo, criaram o CAL, tá certo. E em 2013, aí até por uma questão de constatação óbvia, vamos dizer, os arquitetos, uma deliberação plenária do CONFE 808 de 2013 chegou assim: olha, nós não registramos mais arquitetos. O que eu, pessoalmente, tenho dúvidas, porque se o arquiteto tem um título de engenheiro, ele deve exercer a sua profissão como engenheiro. Como arquiteto, ele se registra no CAL, lógico, é outra situação, tá certo? Mas como engenheiro de segurança, se ele é um profissional habilitado legalmente, ele tem, no meu ponto de vista, repito, que está sujeito à fiscalização do CREA, participando das discussões, andando numa mesma direção. Então, hoje tem essa confusão de ART, RRT, tá certo? São aceitas e as pessoas ficam em dúvida, será que vale a mesma coisa? É uma confusão desnecessária. São coisas que realmente têm essa condição. Então, o importante disso é que a escola qualifica e o conselho habilita, tá? Dá essa condição do exercício profissional, dando registros e atribuições. E aí vem uma questão que eu considero essencial, que vale para todos os profissionais do sistema. Responsabilidade. São 5 responsabilidades, né? Responsabilidade técnica, responsabilidade civil, responsabilidade penal, administrativa, para aqueles que exercem cargos de comando de equipes, tá certo? E a 5ª, que eu considero a mais importante, é a responsabilidade ética. Está aqui no nosso querido Código de Ética aqui da engenharia, tá certo? Nos princípios éticos, né? No artigo 10, artigo 10 é condutas vedadas, não pode, tá? Parágrafo 3, letra E, isso vale para todos os profissionais, tá certo? Descuidar-se das condições de segurança dos seus comandados, tá? Isso precisa ser lembrado, pessoal. Eu acho realmente que sempre que a gente puder, eu pelo menos sigo essa conduta de estar sempre falando. Bom, então o sistema, a escola, o sistema profissional e o sistema produtivo e engenharia de segurança do trabalho. Machado descreveu muito bem
o caos que era a situação no milagre econômico, tá certo? Cresceu o país, coisa e tal, tudo, mas realmente precisava aquela revolução, aquele período áureo, com meu nome aí, eu digo assim, realmente é um período áureo. Brincadeira, é claro. Então, seguinte, Sistema Produtivo e Engenharia de Segurança do Trabalho, o meio ambiente do trabalho, a Constituição de 88 caracterizou muito bem, tá certo, como que existe um meio ambiente do trabalho que é muito esquecido. Todo mundo fala no meio ambiente, que é importante, evidentemente, cultural, o meio ambiente onde vivemos e tudo e tal. Mas o meio ambiente do trabalho ao qual eu atribuo essas qualidades, que tem que ser seguro, tem que ser rígido do ponto de vista da saúde. E esse legal, um tipo de um slogan, assim, seguro, meio ambiente do trabalho, seguro, rígido e legal. Legal no sentido, tem, na gíria, no vernáculo, uma condição agradável e tal, mas legal no ponto de vista jurídico, tá certo? Ou seja, nós temos que trabalhar dentro das condições que a lei estabelece. O Celso Atienza sempre fala nesse segundo item aí, pacificação das relações capital e trabalho. Aonde as coisas estão definidas e as obrigações e os direitos, tá? Então, tem uma linha, uma trilha a seguir, e isso deve ser visto realmente de uma forma produtiva, tá certo? Ou seja, o capital nunca pode ser inimigo do trabalho. Até porque, vamos dizer, como uma das definições de capital, o que é capital? Capital é trabalho cristalizado. Capital, o que é? É um recurso que foi produzido, tá certo? E que deve retornar à sociedade. Evidentemente que dentro dos critérios, quem é o possuidor do capital deveria, pelo menos, colocá-lo e reinvestir no seu próprio negócio ou em outros, ou seja, colocá-lo à disposição do trabalho. O Dalbor, um grande pensador aí que eu admiro muito, fala sempre isso, nós estamos na era do capital improdutivo. Isso aqui não pode, o capital ficar acumulado debaixo do colchão por décadas e tudo, fica aí uma quantidade imensa de valores que acabam não retornando para a sociedade. Bom, mas isso prevê muitas coisas. De novo, o Celso, nosso companheiro, aí sempre fala, a engenharia de segurança tem que estar desde o início do trabalho, tem que ser pensada junto com a coisa. E essa metodologia SMEA, que é um primo do FIMEA, ou talvez um aperfeiçoamento, mas uma visão, vamos dizer, relacionada por isso, me chamou muito a atenção, é um grupo da engenharia química que apresentou isso. FIMEA é análise de efeito em modo de falha. Ou seja, vamos dizer, se for falhar, o que vai acontecer? E esse SMEA é análise de efeito em modo de sucesso. Ou seja, eu vou planejar, eu vou pensar a minha atividade para ter sucesso. Essa é a minha consideração. E aí é um conceito que lembra a engenharia simultânea, o que é traduzido, vamos dizer, numa plataforma, vamos dizer, na construção civil, a plataforma BIM. Ou seja, vai desenvolvendo as coisas simultaneamente. Não, antigamente a gente calculava a estrutura, depois botava a instalação elétrica, a instalação hidráulica e tal, aí não dava, tinha que mudar a estrutura, vai. Vamos construir isso junto. Então, a engenharia de segurança agindo desde o início do processo. Essa é a concepção desses MEC, que eu acho que é muito interessante. Bom, dentro disso, ainda no sistema produtivo, pessoal, evitar a repetição dos erros. Todo dia a gente eu sofro com isso, eu vejo realmente situações, vamos dizer, erros repetidos, coisas elementares, coisas banais, vamos dizer, sistemas de saneamento que sempre não tem o estroncamento necessário, não tem o olhar de acompanhamento, o diálogo de segurança, que é uma coisa assim, como é que vamos trabalhar? Evitar erros repetidos. Praticamente, eu imagino que mais da metade dos erros que resultam em acidentes poderiam, sim, ser evitados. E, principalmente, então, nesse contexto, valorizar o trabalhador como parceiro da produção. Ou seja, da parte do trabalhador quer o trabalho dele, quer realizar a tarefa dele, cresce com isso, se sente feliz de fazer o seu trabalho,
e levar para casa o seu ganho merecido, o seu sustento. Quer dizer, isso então, trabalhar nessa convergência de interesses, vamos dizer, o empresário e o trabalhador não são e nunca podem ser inimigos, é um tiro no pé. Quer dizer, o mau empresário que fica sacaneando, desculpem o termo aí, o trabalhador, tira isso, cada dia arruma um jeito de tirar um pouco mais, ele, na realidade, ele está dando um tiro no pé, vamos dizer, porque realmente o negócio dele vai ter uma limitação. Então, escola, sistema profissional, sistema produtivo, sociedade. Tá certo? Aqui é uma parte muito importante. Então, isso aí também é uma outra frase que eu uso bastante. Engenharia de Segurança do Trabalho, celebrando a vida. Nós temos sobre nós, profissionais de segurança do trabalho, uma nuvem negra, né? Uma carga negativa. E já veio aquele cara aqui me perturbar, atrasar minha concretagem, atrasar minha atividade, eu tenho um corte de linha, vai ficar complicado, não sei o quê, o cara vai botar... Na verdade, todos nós sabemos, nós somos profissionais da produção segura, nós é que fazemos essas coisas acontecer. Agora, lembrando um conceito, vamos dizer, qual é a percepção da sociedade em relação aos acidentes do trabalho e essas ocorrências nefastas? Tem um manual da IMO, que é o Instituto Marítimo, a Organização da Indústria Marítima, que fala claramente que a sociedade tem aversão a acidentes com múltiplas vítimas. Então, vamos dizer, é mais ou menos o seguinte, se tiver 1000 acidentes que tenha uma vítima, eles não são tão importantes como um acidente com 1000 vítimas. O acidente com 1000 vítimas, a sociedade se sente agredida e traumatizada, imobilizada e tudo, e eles são tão importantes quanto os acidentes isolados. Nisso aí, eu quero chamar a atenção para casos que ocorreram recentemente, e essa lei 13.425, é do tempo do Temer, chamada Lei Botkiss, né, onde aquela tragédia que maltratou tanto, por pessoas jovens, num momento de diversão, entraram numa ratoeira e perderam a vida de uma forma, assim, absolutamente trágica, tá certo? É uma lei de 15 de março de 2017, e é uma lei muito pouco lembrada. É lembrada, talvez, pela sua parte mais visível, que foi o empoderamento do Corpo de Bombeiros, deu aos bombeiros um poder de polícia e de entrar em coisas e atuar, tá certo? Bombeiros que fazem um trabalho extremamente importante para a sociedade. Então, nós temos aí essa situação mas ela fala de educação, Machado falou agora há pouquinho, precisamos criar essa mentalidade na sociedade. Essa lei tem lá um item que fala justamente da generalização aí da formação. Professor Áureo, temos mais 5 minutos. Tá bom. Eu acredito que, pelo menos numa visão geral, a gente consegue passar. Então, essa formação de pessoas como valor pessoal, valor comum no sentido de difuso, tá certo? Amplo, de entender que o quanto o acidente é negativo para si, para sua família, perder o seu pai, a sua mãe, aprendendo isso dentro da escola, é uma situação essencial. Então, busquem isso, revejam essa lei, eu acho que ela é realmente muito importante. E a gente tem que caminhar aí cada vez mais para sistemas ultrasseguros, né, onde, em vez de 10 a sexta, que como a gente calcula do 1 milhão de horas aplicadas, para o qual a gente calcula o coeficiente de frequência, na Europa era 10 a quinta, tá certo? Nós utilizamos na nossa legislação 10 a sexta, por 1 milhão de horas, acidentes por 1 milhão de horas aplicadas. Quer dizer, não adianta dizer, não, mas agora tem menos gente trabalhando, coisa e tal, mas continua em relação à base legal. Então, esses sistemas ultrasseguros, vamos dizer, eles já têm uma referência de 10 a sétima, de 10 milhões de horas aplicadas. E aí chega naquilo, visão de acidente zero, que muita gente fica até nervoso de dizer, não existe isso, é utopia, o acidente zero. Outras pessoas, que eu respeito também, dizem assim, não, acidente não existe, o que existe é uma situação que não foi adequadamente encaminhada. Bom,
mudanças de casos, eu gostaria de apresentar essa situação aí do Porto, onde eu trabalho e tudo, não sei se teremos tempo para isso, então eu vou pular aqui esse slide nesse momento, vamos ver como é que funciona. Justamente para que a gente conclua essa apresentação em termos de, como o Machado sugeriu ali, de a gente ter uma conclusão. Bom, novas posturas e gestão de riscos. Nós estamos passando um processo de modernização de NRs, aqui acredito que a Beth vai tratar desse período, né, que é o período atual, das novas normas, não, além das NRs, vamos dizer também das normas internacionais, que trazem 31 mil a norma de gestão de risco, 45 mil a norma relacionada com as atividades produtivas do ponto de vista do trabalho, mas eu queria chamar a atenção principalmente disso, pessoal, riscos concorrentes, que é uma situação que a gente vive, inclusive, mais especificamente aqui no Porto, tá certo? Você olhar o todo, tá certo? Evidentemente que a primeira obrigação é com o seu meio ambiente de trabalho, aquele que você está olhando, mas do outro lado do muro tem o seu vizinho, tá certo? Tem outros empreendimentos, tem o entorno, tá certo? O Milan Kundera, eu sou eu e a minha circunstância, o meio ambiente de trabalho é mais ou menos isso também. Você olhar o que de fora pode agregar riscos na sua coisa. Então, a gestão de riscos, ela é uma visão que eu interpreto hoje como essencial, tá certo? Não é somente aquilo que fica na letra da NR, aquele sistema regulatório que era a base da coisa. Ele é importante como trilha, como referência, como valor mínimo, tá certo? Mas o engenheiro, o empreendedor é responsável pela segurança das suas pessoas. Riscos concorrentes levam a acidentes ampliados, tá certo? O meu empreendimento, se tiver um problema grande, repercute nos empreendimentos vizinhos, tá certo? E vai atingir toda a sociedade. No caso aqui do Porto, vamos dizer, eu chamo a atenção muito, vamos dizer, a questão de atmosferas explosivas, tá certo? Emanações fugitivas. Atmosfera explosiva para granéis sólidos com dispersores, tá certo? Frações que ficam muito vulneráveis e altamente explosivas, trigo, soja, milho, pois não tem problema. Atmosferas explosivas, pessoal, isso aí ocorre situações muito frequentemente, emanações fugitivas, tanques de combustível e tal, e tem emanações, tem equipamentos hoje fantásticos que detectam essas emanações, até identificam quais são o espectrofotômetro, qual é o produto que está lá. Principalmente uma coisa, dentro dessa visão da gestão de risco, pessoal, compliance é importante, mas não basta, ou seja, seguir as leis é importante, mas não basta, porque o princípio do compliance, tá certo, é olhar para o passado, é auditar o que foi feito, tá certo? E a gestão de risco olha para o futuro, tá certo? Que o acidente não aconteça. Isso realmente é uma visão aí bastante importante. Então, caminhando para a conclusão, eu acredito, é uma pena, mas outra hora eu falo sobre a questão do Porto e principalmente uma questão importante, que é a questão do chamado das questões da pessoa, tá certo? Do pensamento, do psicológico, da integração com a saúde. Então, vejam bem, concluindo, perspectivas para o ensino de engenharia e segurança do trabalho num contexto RAT, NETEP e FAP, num contexto declaratório, tá certo? Isso é um novo momento e uma nova exigência. Quer dizer, quem negligenciar a atividade, tudo pode ficar numa situação muito grave. Dentro dessa conclusão, esse framework Security, Safety and Source também é um assunto que daria bastante tempo. Framework é um conjunto de elementos abstratos e a forma como eles interagem entre si. Nós temos uma palavra no Brasil, segurança, né? E a gente fica colocando segurança de dados, segurança disso, segurança daquilo, não sei o que. Em inglês tem 3 termos próprios. Eu não estou defendendo a língua inglesa, mas eu sou obrigado a reconhecer que eles têm um padrão de codificação que realmente leva à situação. Então, rapidinho concluindo. Segurança, security, o estado de se sentir seguro. Safety, faltou o Y, desculpe, a segurança física. E insurance, que é a segurança de inseguros,
tá certo? Então, nós teríamos aí, a Previdência Social, o seguro, é o RAT, FAT, NITEP, FAT e tudo. Buscar o E-Social, que é a formulação disso tudo, os equilíbrios do KPI e KRI, que são os fatores de produção e os fatores de riscos, tá certo? Aonde, infelizmente, gestores olham só para o bônus deles no fim do ano e ficam as barragens aí caindo por aí, o edifício ruindo, coisa e tal. Então, tem que ter um equilíbrio entre a produção e a questão de risco. Outra palavra, resiliência. Resiliência e engenharia é outra coisa. O pessoal acha que resiliência é levantar e dar a volta por cima e vamos em frente, mas aí a barragem já ruiu, o prédio já caiu, o acidente já fez, e tal e tudo. Não é isso. Resiliência e engenharia, nós sabemos, tá certo? É a capacidade de absorver energia em regime elástico. É o limite até onde posso ir. Não é uma coisa para acontecer, ser ultrapassado, levantar e tudo. Isso é outro problema. Isso é realmente o cara deve se fazer. Mas não acontecer o acidente. É melhor prevenir. Então, já concluindo, o Denilson está aí com razão aí, a questão da visão zero, né? A vida é negociável, as pessoas são falíveis, a capacidade de resistência das pessoas deve estabelecer os limites toleráveis, pessoas têm direito a um meio ambiente de trabalho seguro, uma conclusão da OIT. Bom, essa parte aqui, infelizmente, aqui de acidente portuário a gente vai deixar para coisa. Só concluir com uma frase do Guimarães Rosa, que viver é muito perigoso, porque ainda não se sabe. Porque o aprender a viver é o viver mesmo. Gênio, Guimarães Rosa, nossa homenagem aí ao grande mestre. Então tá aí, pessoal, muito obrigado. Desculpem a Denilson aí, os amigos aí, de ultrapassar um pouquinho. É que a gente se entusiasma aí. A nossa vida é justamente dar essa contribuição para todos. Muito obrigado.